Provavelmente você já encontrou pessoas com opiniões bem diferentes da sua, não é verdade? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre bolhas sociais, narcisismo e a cultura da lacração. Para ilustrar esse vídeo e tentarmos compreender melhor este assunto, eu vou contar a história do mito grego de Narciso e Eco. Gostou desse tema? Então já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, que em breve terão mais vídeos como este. Narciso era filho de um deus e de uma ninfa, e ele era muito bonito. Tão bonito que ele chamava a atenção tanto de mulheres quanto de homens. E como todas as pessoas admiravam Narciso por causa da sua beleza, ele se tornou extremamente arrogante e dava fora em todo mundo. Até que um dia, cansada de ver essa arrogância de Narciso, a deusa Nêmesis, que era a deusa da vingança e da justiça equitativa, resolve jogar uma maldição em Narciso, fazendo com que ele fosse capaz de se apaixonar somente por quem o desprezasse. Tem gente que já deve estar se identificando com essa história, né? Você aí que corre atrás do contatinho que só te deixa no vácuo. Um certo dia, Narciso estava andando pela floresta quando ele se deu conta que estava sendo perseguido por uma ninfa. Essa ninfa se chamava Eco. A ninfa Eco tinha uma característica. Ela falava muito e a última palavra sempre tinha que ser a dela. Eco também havia sido amaldiçoada por uma deusa, mas dessa vez foi a deusa Hera que lançou a maldição em Eco. A deusa Hera era a deusa do casamento, fertilidade, fidelidade e etc. A deusa Hera castigou Eco porque, além de ser muito tagarela, um dia Eco tentou impedir a deusa Hera de descobrir uma traição do seu marido Zeus. Mas enfim, o castigo que Hera deu a Eco era que Eco nunca mais iria conseguir falar uma frase completa. A partir daquele dia, ela seria capaz de reproduzir apenas a última palavra que havia sido dito a ela. Recapitulando, quando Narciso percebeu que estava sendo seguido pela ninfa Eco, ela tentou se aproximar, mas como você já deve imaginar, ele a desprezou totalmente. E depois desse fora do crush, a ninfa Eco ficou arrasada. Ah, e tem uma informação importante. Narciso nunca tinha visto o seu reflexo. E um dia ele estava caminhando de novo pela floresta, né, porque ele gostava desses rolês aí pela floresta, até que ele se depara com o seu reflexo na água de um lago. Quando Narciso vê o seu reflexo na água, na mesma hora ele fica perdidamente apaixonado. Lembra daquela maldição que Narciso só iria ser capaz de se apaixonar por algo que o desprezasse? Então Narciso fica ali na margem daquele rio por dias, admirando sua própria imagem, e ele ficou sem comer, sem beber. Ele tentava tocar, né, mas não conseguia. Mas ele achava que a imagem correspondia a ele, porque quando ele sorria, a imagem sorria de volta. Quando ele acenava, a imagem acenava de volta. E ele não entendia o que estava acontecendo. Eco tentou alertar Narciso, mas depois do fora que ela levou, ela teve vergonha de aparecer novamente. Então, quando Narciso dizia para sua imagem, "Como você é lindo", Eco falava para ele, "Lindo, lindo, lindo". Mas ela estava tentando ajudar, tentando alertar, mas ela só conseguia repetir as últimas palavras. E ao ouvir essa resposta, Narciso achava que era a imagem tentando se comunicar com ele. Mas enfim, Narciso acaba um dia, de tanto tentar agarrar a imagem, caindo dentro desse lago e morre afogado. Eco morre logo depois, porque ela fica se sentindo culpada e ver o amor da vida dela morto deixou ela muito mal. Mas mesmo após a morte de Eco, a voz dela permanece, vagando pelos vales e cavernas. Por isso que toda vez quando você está em um lugar desse, você ouve o eco da sua voz repetindo as suas últimas palavras. Enfim, essa história não tem um final feliz, mas ela é interessante. Mas agora vamos ao que de fato interessa. O que este mito quer nos dizer? E só mais uma coisa. Os mitos, eles têm essa função de tentar explicar de uma forma simbólica situações e coisas do nosso dia a dia. E não existe uma interpretação fixa. Então você pode ficar à vontade de fazer as suas próprias interpretações das histórias. Então vamos lá. A nossa cultura é uma cultura narcisista. Segundo o dicionário do Google, narcisista é que ou quem é muito voltado para si mesmo. Eu vou explicar melhor. Nós vivemos em bolhas sociais.
Bolha social é o nome que se dá a um conjunto de pessoas que compartilham dos mesmos interesses e valores. Como, por exemplo, se você segue uma determinada religião, você faz parte de uma bolha X, porque as pessoas que frequentam a mesma igreja que você têm um ponto em comum, a fé, e seguem a doutrina daquela igreja. Um outro exemplo, se você vai em uma festa de rodeio ou se você vai em um show de rock, você vai perceber que o público de cada local é bem específico, se vestem de uma maneira bem diferente um do outro. Então, bolhas sociais são várias e a gente frequenta e passa por várias delas ao longo das nossas vidas. Uma bolha social funciona igual o lago refletindo a imagem de Narciso, refletindo aquilo que eu desejo, pessoas que pensam como eu. E esta bolha, ela amplia a minha percepção que o mundo está cercado de pessoas como eu, que curtem as mesmas músicas, que têm as mesmas opiniões políticas, que se vestem como eu e por aí vai. Portanto, é confortável ficar dentro da minha bolha porque estou cercado de pessoas semelhantes. Porém, da mesma forma que a minha bolha social reforça as minhas crenças, hábitos e ideologia, em contrapartida, ela me impede muitas vezes de contrapor outras ideias, criando uma barreira entre as pessoas que pensam como eu, que são as pessoas do bem, as fadas sensatas, e do outro lado, as pessoas do mal, os meus inimigos, as pessoas que são ignorantes, que têm ideias contrárias às minhas. E percebem o quanto isso é problemático? Quem garante que meu lado sempre está certo? Que meu lado nunca tem falhas? E que o outro lado é sempre negativo, é sempre ruim, é sempre o lado da ignorância? A gente tem que balancear. Então, quando há o encontro de pessoas de bolhas sociais diferentes, o cenário para uma possível batalha de ego está formado. O diálogo ele deixa de ser em prol de um bem comum e passa a ser um festival de lacração, onde eu tenho que vencer o debate e a última palavra tem que ser a minha, igual a história da ninfa Eco. Eu dou a palavra final e ainda por cima eu mostro o quão ruim é a sua ideia, a sua maneira de agir, de pensar e de ser. Quando chega a este ponto, nós agimos igual a Narciso, com a mesma arrogância e soberba. A nossa vaidade intelectual se torna incapaz de admirar aquilo que não seja o nosso reflexo, aquilo que pensa e que age de formas contrárias ao que eu acho que é correto. A história de Narciso e Eco deixa claro que olhar só para si e reproduzir falas prontas dos outros não termina bem. É importante que durante um conflito de ideias a gente se mostre aberto ao diálogo, não somente para ganhar a discussão, mas sim para que eu e você, mesmo que com opiniões diferentes, possamos chegar em um acordo para um bem coletivo ou um objetivo em comum. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que se chama Qual o Limite da Tolerância, que eu vou deixar linkado aqui em cima, que eu falo um pouco melhor sobre essas questões de debate e quando as pessoas têm opiniões divergentes. É importante a gente perceber que todo o processo de violência ele é precedido por um discurso. Por isso precisamos ter o cuidado para não cair nessa cultura da lacração vazia e reproduzir as palavras igual a ninfa Eco sem estarmos de fato conscientes do quão grave e violento podem ser essas palavras. Temos que lembrar que vivemos em um mundo plural e o fato da outra pessoa ter uma opinião contrária à minha não necessariamente o torna meu inimigo ou uma pessoa ignorante. Ao longo da nossa vida, nós passamos por muitas fases e mudamos de bolhas sociais várias vezes. E com isso nós vamos mudando a nossa mentalidade, que é sempre um processo gradativo. E não é porque eu nasci assim, eu cresci assim, que eu serei sempre assim, como diz aquela música da Gabriela, do livro do Jorge Amado. Sou uma pessoa em constante transformação. Sou perfectível, não perfeito. E se você chegou até aqui e essa história fez algum sentido para você, deixa aqui o seu like e comente aqui embaixo o que você acha sobre bolhas sociais e compartilhe com quem você achar que deve. Grande beijo e até a próxima!